O seu filho aprende com o sistema Anglo na escola? Fique atento ao que estão ensinando em sala de aula. Muito dessa subversão do sentido da vida e do convívio social, bem como da relativização dos valores, vem de uma estratégia política de ocupação de espaço. A esquerda tomou as universidades e lá eles formam militantes com diploma de professor, com diploma de jornalismo, de filosofia, primordialmente. E são eles que darão aula para os seus filhos e ocuparão os principais meios de comunicação do país. E esse é um dos trabalhos que eles já fazem há anos e nós negligenciamos. Por isso é tão difícil de combatê-los. Mas uma das minhas missões enquanto deputado é denunciar todas essas atitudes de doutrinação nas escolas de Santa Catarina. E hoje eu quero aludir críticas ao sistema Anglo de ensino, em específico esse aqui, que é o caderno 4 do 9º ano do ensino fundamental. E dando aqui uma folheada nesse caderno, eu poderia destilar diversas críticas com relação ao que é ensinado no conteúdo de história, bem como no de política. Mas eu vou me ater nos fatos mais atuais. Começando aqui na página 146, no primeiro parágrafo, que diz: o presidente Jair Bolsonaro, preocupado com a paralisação econômica, passou a se opor fortemente às medidas de isolamento social, contrariando orientações da Organização Mundial de Saúde. É impressionante como insistem em dizer que o Bolsonaro era contra medidas de isolamento social. Isso não é verdade. Ele era a favor do isolamento vertical, isolando o grupo de risco. E isso era só uma opinião dele, afinal de contas, o STF determinou que quem decidiria sobre essas questões eram os prefeitos e os governadores, não o presidente. Se fosse uma apostila séria, estaria contendo esta importante informação aqui no conteúdo. E continuando aqui, ainda na página 146, além da sua atuação controversa diante da Covid-19, o presidente Bolsonaro apoiou nos primeiros meses de 2020 diversas manifestações antidemocráticas e anticonstitucionais, como o fechamento do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal e a volta do AI-5, ato institucional imposto pelos militares em 1968, que marcou o período mais repressor da ditadura. Em meio a uma multidão que estava na frente do Palácio do Planalto prestando apoio espontaneamente ao presidente, tinha lá meia dúzia de pessoas com cartazes apoiando intervenção militar ou fechamento de STF. Mas a mídia, que declarou guerra ao presidente por ele ter cortado as tetas de dinheiro público para essas emissoras e por ele ser conservador, pensaram esses cartazes, essas pequenas manifestações em meio à multidão, para dizer que o Bolsonaro estava apoiando aquele tipo de manifestação. Jamais o presidente proferiu uma só palavra que motivasse ou incentivasse qualquer manifestação ou atitude antidemocrática. Mas, infelizmente, é isso que os nossos filhos estão aprendendo nas escolas. Ainda na página 146, em abril de 2020, ao pedir demissão do governo, o juiz Sérgio Moro denunciou publicamente tentativas do presidente da República de interferir na Polícia Federal, que investigava casos que poderiam incriminar os filhos do presidente. É impressionante como se utilizam de uma denúncia sem prova que não deu em nada para tentar emplacar uma mentira. Tudo bem, realmente aconteceu este fato onde um ministro acusou o presidente de algo que ele não fez. Mas, na minha opinião, uma apostila séria deveria também ensinar o desfecho desta situação. Mas não, ficou por isso e ainda complementou dizendo que a popularidade do presidente caiu após a denúncia. Ainda aqui na página 146, página miserável, os procedimentos adotados para fazer chegar o auxílio emergencial à população de baixa renda provocaram muitas críticas, geraram grandes aglomerações em agências da Caixa Econômica Federal
e criaram dificuldades para quem tinha menos instrução e não tinha acesso ao universo digital. O cadastramento era feito por um aplicativo, Charge de Benet, produzida em 2020. A própria matéria se contradiz, ela ataca a ação e a reação ao mesmo tempo. Primeiro, ela critica o aplicativo porque tem pessoas que não tinham acesso a esse aplicativo, porque não tinha acesso digital. Mas também criticou o aglomero nos bancos, que foram das pessoas que foram lá pessoalmente. Ou seja, o aplicativo que era para diminuir a aglomeração no caixa foi criticado, e ao mesmo tempo criticou as pessoas que estavam indo pessoalmente no caixa porque não tinham acesso ao aplicativo. Se o Bolsonaro faz, ele é criticado. Se ele não faz, também é criticado. E é lógico que precisa de uma certa burocracia. Mesmo com toda a burocracia, mais de 3 mil servidores públicos de Santa Catarina se beneficiaram do auxílio emergencial. Imagina se não fosse burocrático. E lógico, não poderia faltar aqui a rainha da lacração, na página 158. Marielle Franco, vereadora do Rio de Janeiro, tinha uma atuação política fortemente voltada para a conquista de direitos das minorias. Mulheres, negros, comunidade LGBT, moradores de comunidades mais vulneráveis, também lutou pelos direitos das famílias de policiais mortos no estado. Foi assassinada em março de 2018 em um crime motivado por sua luta política. Uma vereadora medíocre que ninguém conhecia, ninguém viu mais gorda, que lamentavelmente foi assassinada, que o diabo a tenha, dizendo que morreu aí por sua luta, uma luta que ninguém sabia, ninguém conhecia, mas que mesmo assim tentam aí emplacar uma heroína das causas LGBT, desses racismos forçado, feminismo e toda essa lacração que a gente já conhece. E o que chama a atenção é que a pessoa que escreveu essa apostila aqui deveria ser contratado pelo FBI. Sim, porque nem a nossa polícia que ainda determinou qual foi a motivação que levou ao assassinato da vereadora. Se foi por motivação política, se foi por motivação pessoal, mas o maconheiro professor de história aqui já definiu, já determinou. Foi por causa das suas lutas em favor da minoria. Bom, gente, é impressionante como ainda a grande mídia tem uma grande influência sobre os registros históricos. Eu fico aqui preocupado imaginando o que vão ensinar sobre o governo Bolsonaro daqui 15, 20 anos. E se nós não tomarmos atitudes a partir de hoje, desde hoje, sobre essas questões, com certeza farão um trabalho de demonização da direita, como sempre fizeram e continuam tentando fazer.